Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Vamos iniciar a nossa 10ª roda de conversa da Frente Stamira de CAPES. O tema de hoje é um tema extremamente importante, porque é o tema da atenção à crise nos CAPES durante o período de pandemia. Então, nós, como fazemos em todas as rodas de conversa, nós teremos primeiro uma rodada de experiência, de relato de experiência, e em seguida nós faremos uma discussão, uma reflexão sobre o tema dessa 10ª roda. O Tiago é o nosso colega do CAPES da Rocinha, que é o CAPES Maria do Socorro Santos, e ele, como ele está atendendo, ele vai ser o primeiro a falar, porque a gente já tinha combinado, ele vai relatar lá os problemas que vocês sabem que a própria Frente Stamira mandou uma nota ontem, né, sobre os problemas de violência que estavam ocorrendo lá também no CAPES da Rocinha. Né? Então, o primeiro a falar vai ser o Tiago, depois o Tiago, a Renata, lá de Silva Jardim. Aí a gente passa de um CAPES 3 no meio de uma região metropolitana para uma cidade de 22 mil habitantes, e também para a gente ir vendo a diversidade dos diversos CAPES. Em seguida, vamos passando para os demais colegas. Então, Tiago, você tem a palavra, e a partir de agora, a roda de conversa é conduzida pelo Leandro, que é o coordenador da roda de conversa. A situação no CAPES da Rocinha é bem delicada. Assim, a nossa capacidade de atenção à crise está bem diminuída mesmo. Assim, é um CAPES 3, mas há 3 meses o CAPES funciona apenas como CAPES 2. A gente está sem acolhimento noturno há 3 meses, né, por falta de profissionais, e teve uma ruptura de contrato, não sei se vocês todos acompanharam, né? O prefeito rompeu o contrato com as OS, e aí na atenção básica e na saúde mental, e então entrou a Rio Saúde, né? E nesse processo, a maior parte dos profissionais optaram por não continuar, por conta de redução de salário, condições de trabalho. Isso aconteceu logo antes do início da quarentena. Então, tem essa dificuldade que é anterior à quarentena, né? É anterior à pandemia. Bom, então, nesse processo de mudança de contrato, redução de profissionais e acolhimento noturno fechado, a gente entrou na quarentena e o CAPES ele passou a funcionar de forma mais reduzida, evitando, por exemplo, espaços de convivência, evitando atendimentos individuais, né? A gente está fazendo os atendimentos mais por telefone, por WhatsApp, dentro do possível, né? Fazendo atendimento possível desse modo. E, assim, a Rocinha, ela tem muitos... o índice de contaminação na Rocinha é muito grande. Então, a gente tem muitos pacientes que pegaram Covid, né? Alguns pacientes ficaram graves, e tem a dificuldade da falta de equipamentos, por exemplo, para lidar... Por exemplo, a gente precisou, durante a pandemia, já fazer visitas para ver pacientes que estavam em situação de crise, situação de risco, né? E faltam equipamentos no geral. Por exemplo, a gente não tem termômetro digital, por exemplo, né, no CAPES. Então, por exemplo, atender pacientes que estejam com Covid, estejam em crise ao mesmo tempo, está sendo bem difícil, né? A gente está, assim, fazendo o manejo possível, mas é verdade que o número de internações aumentou muito nos últimos 3 meses. Né? A gente costumava ter uma ou 2 internações por mês, né? E nesse momento nós temos 9 pacientes internados no Pinel. Né? E um número bem grande de pacientes com quem a gente não tem conseguido contato, porque não é possível fazer visita, né? Ou porque realmente a gente não consegue nenhuma forma de contato, nem por telefone. Então é bem preocupante, assim. Acho que quando passar, a gente tem uma certa repressão da demanda, assim, né? Acho que quando passar essa situação vai ser bem difícil. Bom,
sem acolhimento noturno, todos os pacientes que estão em situação de crise, eles precisam, e precisam de uma atenção mais intensiva, eles estão sendo internados, daí o aumento também no número de internações. Enfim, acho que um relato rápido sobre como está acontecendo é isso. Assim, na verdade, pouco o CAPS tem feito nesse momento para atenção à crise. Tá certo, Thiago, obrigado. Boa tarde a todos. É sempre muito importante participar da roda de conversa da Frente Chameira. Bom, eu venho falar depois do Thiago, é bem impactante para mim, porque eu falo de um lugar totalmente oposto do CAPS da onde o Thiago fala, né? Eu falo de um município aí de 21 mil habitantes, 22 mil habitantes, CAPS 1, né? Um CAPS pequeno, um CAPS aí de pequeno porte, né? Um município de pequeno porte. Atenção à crise nossa, nós estamos cuidando, como sempre, e agora mais ainda no próprio CAPS. Nós temos 2 leitos de saúde mental na UPA, são os leitos que a gente utiliza para internação, nos casos mais graves da crise. E desde quando foi decretado aqui, né, a pandemia no município, que, se não me engano, foi a partir do dia 20 de março, a gente começou a fazer a escala e funcionamento do CAPS reduzido a partir dessa data, a partir do dia 20 de março. O CAPS ele ficou atendendo até meio-dia, durante 20 de março, por volta de 2 meses, né? Nós ficamos de 2 meses com atendimento reduzido até meio-dia no CAPS. O ambulatório de saúde mental ele foi totalmente suspenso, né? A gente tem vinculado ao CAPS aí 2 residências terapêuticas, e aí nós ficamos fazendo esse trabalho intenso aí com os nossos moradores. E desde o início da pandemia, nós não tivemos nenhum caso de internação nos leitos da UPA. Nós estamos conseguindo fazer esse acolhimento no próprio CAPS, e com uma parceria também muito importante, essencial, com a atenção básica e com o SAMU. Nós tivemos aí nesses 2 meses, né, eu digo nesses 2 últimos meses porque a partir de ontem nós retomamos com o atendimento no horário integral do CAPS, o ambulatório foi reaberto, embora parcialmente, mas foi reaberto, né? Então, nós ficamos esses 2 meses aí com esses atendimentos escalonados, e a partir de ontem a gente volta com funcionamento integral. E aí, assim, nesse período nós tivemos um aumento significativo, foi de tentativa de suicídio. E que foi acolhido, assim, de uma maneira muito bacana com a equipe da SAMU, que quando recebia o chamado, logo fazia contato com a equipe do CAPS, e a equipe do CAPS ia até, né, dava continuidade na residência. Chegamos também a atender na emergência lá da UPA, sem precisar fazer essa internação do leito. A gente conseguiu fazer esse acesso nesses 2 casos que tivemos, que deram entrada lá na UPA, lá mesmo, e depois nós continuamos o acompanhamento via CAPS. E a crise está chegando para a gente, então, através desses caminhos, assim, através das unidades básicas de saúde, através da SAMU. E aí a gente consegue fazer junto esse acompanhamento. E aí é isso, assim, graças a Deus, graças a esse diálogo aí aberto e presente e fortalecido com a atenção básica, com a SAMU, que a gente vem conseguindo, não só nesse período de pandemia, segurar a crise, mas principalmente nesse período de pandemia, fazer esse acolhimento. E dos nossos usuários cadastrados e acompanhados pelo CAPS, apenas um, ele chegou aí ao polo, né, de Covid aqui do município,
com alguns sintomas iniciais da doença, mas ele não entrou no critério de classificação nem para suspeito, porque os sintomas não permaneceram, então ele também não coletou o teste dele. Então, esse foi o único caso que a gente tem conhecimento que chegou a se falar aí de um possível caso de Covid, mas que não veio a ser confirmado. Até o momento, a gente não registrou nenhum caso confirmado nem na equipe, né, nem confirmado nem suspeito, nem na equipe do CAPS e nem dos nossos usuários. Hoje a gente atende diretamente cerca de 600 a 650 usuários cadastrados, diretamente acompanhados pelo CAPS. Bom, acho que é isso. Só uma pergunta de esclarecimento, Cristina Ventura, Renata. No município de Silva Jardim, é baixo assim o nível de contágio também na municipalidade? É baixo o quê? Cortou. Eu não consegui ouvir. O nível de contágio, o número de pessoas contaminadas por Covid? Ontem, no boletim, né, de ontem, estávamos com 81 casos confirmados, sendo que 71 desses casos já são considerados curados. Tivemos 7 óbitos, e tem 1 em internação e 2 em residência e 1 em análise, dando resultado. Impressionante, 600 pacientes em um, né? 7 óbitos na população geral, não é na população... Esse informe que eu passei do boletim é o informe da população geral. Claro, só para esclarecer. Eu queria sugerir, por exemplo, o Alessandro Barbosa, que ele é lá do CAPS de Rio das Ostras, está sempre com a gente aqui. Você quer falar como é que está o seu CAPS? Por quê? Porque o Alessandro tinha relatado em rodas anteriores a dificuldade relacionada aos leitos do Hospital Geral, que tem a ver totalmente com o tratamento da crise, né? Quer falar aí, Alessandro? A gente teve uma reunião semana passada foi curta, por conta de feriado e Corpus Christi, ponto facultativo, mas eu continuo com dificuldade nos leitos do Hospital Geral. Os casos, eles diminuíram, eu só não trouxe aqui agora os casos atualizados, mas na cidade deu uma caída, também deu uma estabilizada no número de mortos. A gente não tem aqui um histórico de tantos mortos, né, de ontem para hoje. Aqui tem sido assim, 2 de um dia para o outro, passa um dia sem ocorrer óbito, depois aparecem 2 ou 3, é nesse sentido assim, não tem aquela coisa grande. O comércio voltou a funcionar quase que na sua totalidade, mas não tanto. O município está construindo ao lado do hospital, por conta própria, um hospital de campanha com 30 leitos, por conta própria, porque o governo estadual tinha aqui o de Casimiro de Abreu de Barra de São João, do lado, né? E parece que nem vai abrir, esse negócio babou com aquela questão da Iabas lá e tudo mais. Mas, enfim, então o município se arrumando aqui para poder abrir esse anexo de campanha aqui no estacionamento do próprio hospital. E à medida que isso foi sendo realizado, não está pronto ainda, não está funcionando, mas também o nosso pronto-socorro, ele foi todo transformado, revertido o seu atendimento para que acontecesse lá só Covid. E os atendimentos de emergência da cidade passaram para ser na UPA. Então o município fez esse remanejamento aí. Uns acharam que foi bom, outros acharam que não foi tão legal, mas enfim, é o que aconteceu. Isso deu também, além de um centro de triagem que a gente já tinha desde o início. Isso me parece que deu aí uma esparramada, né? Os casos de Covid podem ser esparramados e tirou um pouco a carga só de cima do hospital. De maneira que a clínica médica já está sendo restabelecida no hospital, mas os nossos leitos psiquiátricos ainda nós não tivemos de volta, porque no lugar da nossa enfermaria psiquiátrica estão lá os pacientes que evoluíram da Covid para a questão da hemodiálise, que estão tendo que fazer por conta de acometimentos renais. E aí a gente está num período agora de discutir com a gestão de tirar isso da nossa enfermaria e colocar para o pronto-socorro, que é o lugar onde está assistindo toda a demanda de Covid, né?
para que restabeleça. Mas, por outro lado, a gente com os 2 leitos na UPA, que é o que a gente está sobrevivendo nesse momento, tivemos uma reunião ontem com a equipe do CAPS, ontem à noite também pela plataforma digital, e a gente verificou que os casos de crise, de entrada em crise na UPA, que no caso é a porta de entrada para a crise que a gente tem aqui em Rio das Ostras, diminuiu muito, muito. E aí a gente foi começar a querer investigar um pouco por que isso diminuiu tanto. Porque antes a gente tinha aí os 4 leitos, né? Os 2 do hospital e 2 do pronto-socorro, e tinha dia que ficava ruim de administrar. E agora a gente está com 2 na UPA e tem diminuído muito. E aí a gente chegou à conclusão, assim, com muita modéstia de falar, mas a conclusão de que o CAPS ele tem dado conta das crises, pelo menos dos nossos usuários, né, dos que já são nossos usuários, tem dado conta dessa turma aí, administrado bem com visita domiciliar, prescrição medicamentosa, o GAN, que tem ajudado muito, tem feito grupos pela internet com os usuários. A gente vai retomar, a gente vai dizer que vai retomar, mas iniciando de modo virtual, grupo com as famílias também, tem conseguido administrar. E um outro dado é que, ainda assim, a gente ficou se perguntando ontem sobre os novos casos. A gente concluiu que os nossos casos, os nossos usuários, a gente vem dando conta deles no CAPS, e isso é louvável para a equipe toda. Mas a gente ficou se perguntando, e os novos casos? E isso a gente ainda está investigando, se talvez as pessoas estão com medo de sair de casa, ou se as pessoas estão se arrumando, porque a gente sabe que as pessoas se arrumam, né? É um histórico da população, ela vai se arrumando. Mas a questão é que a gente, dos 4 leitos que temos na cidade, para ir terminando, a gente mantém com 2, e os 2 eles não estão sobrecarregados ainda, porque diminuiu muito a procura. Aí a gente vai dizer o que tem chegado para nós no CAPS e no ambulatório de saúde mental por esses dias. A gente fez esse levantamento, e o que tem aumentado um pouco é a ideação suicida, tem chegado no CAPS, a ideação, graças a Deus, mais do que a tentativa, né? A ideação suicida tem chegado muito no CAPS. Também tivemos acolhido alguns moradores em situação de rua, a partir de quando nós fizemos uma reunião com a assistência social do município, como é que eu posso dizer? A gente estreitou um pouco mais esse laço, né, e se colocou mais à disposição, eu creio que por causa disso. Então tem chegado mais moradores em situação de rua para nós também. Aumentamos as visitas domiciliares. E um outro dado que tem chegado muito no ambulatório de saúde mental, que aumentou, e aí a gente pôde constatar isso também, é violência doméstica. É um outro dado que nos chamou a atenção também. Destacar sempre o GAN, que tem dado muito certo, e vou dizer para vocês que teve uma live na semana passada, não foi sobre residência terapêutica, ou semana retrasada, já não lembro mais, mas enfim, que os nossos usuários lá da nossa residência terapêutica estavam conectados e participando, assistindo da live. O pessoal tirou foto, inclusive a coordenadora da residência terapêutica está aqui na sala também. Foi muito bom a gente ver eles ligadinhos ali o tempo todo, participando. Foi muito bacana mesmo. Legal. Muito bom o seu relato, Alessandro. A gente tem 48 pessoas na sala. Eu estou identificando que tem algumas pessoas que estão pela primeira vez. A minha sugestão é que a Érica, que trabalha no CAPS Saber, lá na Zona Oeste, possa comentar um pouco, até pelas peculiaridades que tem, trabalha também com população de rua, como ela já relatou aqui, e depois a gente vai circulando a palavra. Érica, quer falar um pouquinho? Como eu venho trazendo, né, o quanto que é importante a gente ter esse espaço aqui para a gente poder compartilhar nossas experiências, principalmente a gente trazendo um recorte aí da Clínica D. Eu acho que trazer essa representatividade, né, o Estado do Rio, eu estou vendo que tem pouca participação de profissionais, usuários, aí dessa clínica em específico, né? Eu acho que é bacana a gente sempre ter o espaço para a gente poder falar sobre essa especificidade, né? Assim, queria dizer que o Tiago começa muito bem, né? Ele vai dizendo aí
de um recorte importante político que traduz um pouco os serviços no Rio de Janeiro, né? Assim, não dá para a gente falar do nosso serviço, não dá para a gente falar em atenção à crise sem a gente fazer um recorte político do quanto que a gente vem sendo massacrado bem antes da pandemia, né? E aí o nosso serviço, meu CAPS em específico, é o CAPS AD, que fica em Santa Cruz, Júlio César. A gente atualmente, né? Atualmente não, já antes da pandemia, a gente já vinha sofrendo algumas dificuldades, né, por conta de movimentos políticos. Como a gente ainda está com um contrato da antiga da OS atual, né, assim, mas provavelmente se não fosse a pandemia a gente iria passar por um processo também de reconstrução aí, de mudança de contrato, mas pela pandemia acho que não deu tempo, então a gente foi salvo quase por conta disso. Mas a gente tem sofrido dificuldades por conta aí dessas questões políticas. Por exemplo, a gente teve uma mudança de contrato aí com relação à comida, então a gente está desde dezembro sem refeição no CAPS, e eu acho que fez a gente, enquanto serviço, enquanto clínica AD, poder reformular como é que seria o espaço de convivência nesse serviço sem refeição, né? E aí são 7 meses, e aí entrou a pandemia, a gente continua sem refeição, continua sem saber como é que ficaria isso. Acho que talvez só terminando a pandemia que a gente vai conseguir retomar aí com relação a contrato, com relação à comida, com relação à manutenção dos equipamentos mínimos, para o funcionamento do serviço, enfim. Mas queria ressaltar o quanto que foi importante para a gente, enquanto equipe, poder fortalecer o nosso processo de trabalho, né? Assim, a gente tem conseguido se organizar de uma forma muito potente. Principalmente para conseguir identificar que a atenção à crise nesse momento tem se voltado para o território, né? Assim, a gente tem conseguido se apropriar bem mais do território, a gente tem percebido que o território está muito mais hostil, está muito mais vulnerável, o consumo de álcool tem crescido exorbitantemente, assim, está muito alto, a gente tem uma cena de uso que é bem próxima do CAPS, que fica no BRT, na estação de BRT tem uma cena de uso famosa em Santa Cruz, talvez a mais famosa de Santa Cruz, nesse momento. É um território que tem um histórico aí de ser agenciado pela milícia local. Então, tem mais especificidade, né? Assim, a gente percebeu que, por exemplo, tinha algo de uma permissividade que era ou de uma conversa, ou de uma certa reorganização que poderia ser um pouco mais possível, mas que a gente percebeu que com a hostilidade ficou mais complicado, assim. Os usuários têm trazido um pouco isso para a gente, né? O quanto que está difícil para eles. Por exemplo, antigamente eles poderiam ficar no BRT, permanecer nesse espaço por um período longo, né? Eles poderiam ficar o tempo que eles quisessem, porque o comércio, de certa forma, conseguiam acolher aí essa clínica, mas que agora não tem sido tão possível. E aí como tem sido noticiado quase que diariamente, o ponto de ônibus do BRT, que é sempre lotado, tem algumas coisas que a gente tem ouvido deles, de que não é possível eles ficarem durante o dia no BRT, então a Guarda Municipal não deixa que eles fiquem no único espaço que sobrou, né, que foi o BRT, então eles não podem ficar durante o dia, só podem retornar durante a noite. Então a gente percebeu que essa singularidade, né, isso que é específico, a gente conseguiu se aproximar um pouco mais desse campo, né, assim, a gente conseguiu, por exemplo, ir mais vezes no território, os serviços, em geral, recuaram um pouco, né, diante da pandemia, os serviços que já faziam trabalho, a gente percebeu uma certa timidez para estar ocupando esse espaço, mas, ao contrário, acho que foi muito possível a gente conseguir avançar por um processo de trabalho de organização interna, a gente conseguiu avançar mais, dando acesso a essa galera que está na rua, né, assim, para poder entender essas nuances que vêm acontecendo, essas dificuldades que está tendo tanto no território, quanto o aumento do consumo de álcool. Eu acho que tem sido possível nesse sentido, tem sido interessante, assim. Queria propor também, propor também que a gente pudesse, talvez, como um tema, em algum momento, a gente trazer outros atores aí que pudessem falar dessa clínica específica AD. Acho que a gente poderia ser interessante para a gente, da frente da Mira, poder construir aí um processo de trabalho para a gente entender o que está acontecendo com os outros territórios também. Ok, Érica. Muito bom. Alessandro, a Bruna Ferreira Sanches, do município de Barra Mansa,
fez uma pergunta para você. Ela pergunta se você poderia abordar melhor sobre este grupo de internet com os usuários. Não sei se a Bruna já participou de outras rodas, a gente tem falado dessa questão do atendimento online. Eu falo sim, falo rapidamente sobre isso. Então, é só para dizer que eu estou coordenador do programa de saúde mental em Rio das Ostras e eu sou só um facilitador, sei lá o que eu sou, uma ponte entre a gestão e os técnicos, né? Quem toca o negócio com força são os técnicos que se entregam, que disponibilizam seus aparelhos de telefone, que as suas linhas de telefone, que se viram para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Esse grupo em específico que eu falei foi do GAN, né? Que é Gestão Autônoma de Medicação, que um grupo de técnicas aqui do CAPS tem feito para que os usuários possam gerir a sua própria medicação. Muitos deles têm dificuldade de administrar a sua medicação, não conseguem lidar com isso, ficam na mão de familiares que nem sempre dão a eles esse suporte, por várias questões também, às vezes não tem essa condição de gerir isso, e fazem isso no CAPS. Mas aí esse grupo é um grupo que facilita e vai dando autonomia aos poucos, de uma maneira assistida, para que os usuários possam, né, devagar, ir compreendendo quão é importante eles conseguirem tomar para si essa responsabilidade, a responsabilidade de utilização do medicamento de forma correta, sem exageros, até que um dia ele possa sozinho, né, administrar essa medicação por si só. Essa é uma das iniciativas. A outra, como eu disse, são com os familiares desses usuários, que também, nesse período de pandemia, principalmente, vem enfrentando aí dificuldades, né, de ter o tempo todo esse familiar com acometimento mental, muitas vezes sem saber muito como fazer, enfim. E a gente sabe que ainda é um desafio a gente conseguir alcançar todo mundo, porque nem todo mundo tem o equipamento, nem todo mundo tem internet em casa, um Wi-Fi que possa assegurar essa possibilidade, mas tem mostrado, sim, que é uma excelente ferramenta de cuidado nesse período de pandemia, que a gente pode se aproximar do usuário, que o usuário, às vezes, num contato muito rápido que tem, numa oportunidade de fala muito pequena que tem, faz toda a diferença. Eu vou voltar a insistir aqui no assunto, da experiência que a gente tem. A Andréa Satter está aqui na sala, na nossa RT, na residência terapêutica. Os profissionais do CAPS fazendo contato quase que diário com os moradores, o quanto isso tem feito bem para os moradores. Talvez, se tiver tempo, Leandro, depois deixar a Andréa falar um pouquinho, se ela quiser também. Mas é um pouco disso, é usar das ferramentas que a gente tem, nas possibilidades que a gente tem, o capricho que o servidor consegue oferecer e dar o seu melhor para os usuários. Isso vem acontecendo, sim. Obrigado, Alessandro. A gente vai escrever a Andréa, se ela quiser falar, sim. Maria Alice pediu a palavra. Boa noite a todos. Eu, nesse encontro, eu estou enquanto participante da Associação dos Usuários e Familiares da Saúde Mental de Niterói e quero publicizar que nessas 2 últimas semanas, através dessas ferramentas online, a nossa associação tem sido companheira de profissionais e usuários que estão sofrendo um outro tipo de violência que não das ruas. É a violência da gestão, que já há tempos vem precarizando o fornecimento de medicações e nessas 2 últimas semanas, segundo relatos de usuários, familiares e profissionais, essa carência está chegando aos extremos. E, por conta disso, uma maior tensão na rede em relação a fornecimento fornecimento da medicação, que as pessoas têm que ficar circulando na rede, nas ruas, né, não seguindo a orientação de ficar em casa, atrás de remédios na atenção básica, que também está com falta de medicação, tá? E, então, as pessoas também necessitam de procurar com maior frequência a internação por falta de medicação. E aí, o que ela encontra? Ela encontra uma emergência precarizada. A nossa emergência aqui, infelizmente, ela é dentro do hospital psiquiátrico, que também já é muito precarizado por conta da obra do túnel, né, o túnel aqui de Charitas.
Então, nós estamos recorrendo à imprensa, estamos organizando um bom material, né, com relatos, com depoimentos, que Niterói, que, por um lado, se vangloria, né, de estar fazendo um bom trabalho em relação à Covid, mas a saúde cada vez mais precária vem dando essa grave experiência de falta de medicação. Recorremos à Câmara dos Vereadores, à Comissão de Saúde, né, que está atenta, cobrando também a gestão, e a resposta da gestão é que já foi comprado, já foi feito a compra, mas não consegue, e de alguma maneira muito ardilosa, não define quando que vai ser. Então, as pessoas, além de ter um prejuízo psíquico, né, tem um prejuízo material de realmente não ter medicação para a sua manutenção e a sua estabilidade mental, infelizmente. Tá? Quero deixar gravado aqui, registrado, diante da importância dessa roda. Obrigada. Obrigado, Maria Alice. Eu acho que eu queria marcar que a gente está tendo, né, relatos bem diferentes do Tiago trazendo da Rocinha, diferente da Renata e do Alessandro. Acho importante a gente poder ter esses panoramas. A Andrea vai falar um pouquinho, então, sobre a experiência da residência terapêutica de Rio das Ostras, e aí com atendimento online, mas se puder também abordar um pouquinho da questão da crise, Andrea. Você está fazendo no RT o atendimento online. Está sendo uma experiência, sim, que eu posso dizer para vocês que superou todas as expectativas de todo mundo. Por quê? A gente tem reunião do GAM, que eles participam mesmo, eles gostam de ficar participando, gostam de interagir. A gente está fazendo atendimentos com os psicólogos também online. Está sendo muito produtivo. Eu até comentei com o Alessandro que foi uma experiência assim que ninguém estava esperando. Nós tivemos também consulta online. Assim, foi uma coisa assim que ninguém esperava. Eu tenho a paciente que ela não interage com ninguém, ela fica no quarto, é reclusa, é difícil, é muito violenta. Ela conversou com o médico, até o médico se assustou. Ela conversou com o médico como se fosse o melhor amigo dela. Então, foi uma coisa assim que ninguém esperava, foi muito bonito. Hoje, assim, em reunião, se eu estou na RT, eu abro de tudo e deixo eles participarem também, porque eles querem saber o que está acontecendo. Por que eles não podem sair da RT? Por que não pode ir no CAPS? Não pode ir na rua? O território está muito difícil para eles entender por que eles não podem ficar no território mais. Então, com essa interação com CAPS e RT via online, a gente barrou essa circulação do vírus, que poderia levar para dentro da RT, enquanto isso, a gente tem CAPS dentro da RT, com esse tipo de coisa. A gente tem paciente que tem celular, a gente disponibiliza a internet para eles. Então, está sendo interação todos os dias. Todos os dias tem alguém atendendo, tem alguém falando, tem alguém falando, tá? E as questões das crises. Nós tivemos 2 episódios de crise. A gente conseguiu controlar dentro da RT, que a gente tem um quarto de crise, que a gente chega, tira, separa, que acho que não é comum nas RTs ter um quarto de crise. Então, diferencial lá por ser uma casa grande. E assim, o atendimento que a gente tem, a gente está tentando não ser paciente. Então, isso ajuda bastante. Assim, está sendo diferencial hoje a internet. E na internet, a gente tem paciente que estuda, está fazendo todos os deveres online, a gente virou professor também, e é difícil, gente, eu não falo para vocês que é fácil, é muito difícil você ensinar, participar do trabalho da escola. Muitas vezes a gente fala, poxa, eu esqueci como é que faz isso. Aí o paciente olha para você, você estudou, você não sabe, ainda ri da gente, sabe? Tá legal, está sendo diferente, acho que está sendo diferencial dessa pandemia, esse descobrimento dessa ferramenta, que ninguém estava esperando, ferramenta que é muito útil e está sendo, acho que, a maior descoberta é você descobrir que você pode ajudar mesmo você não estando presente, tá? A gente está fazendo todas as funções, tudo que tem que fazer, tudo online e está dando muito certo. Eu espero que os outros RTs disponibilizar também a internet para os países, que vocês vão ver o ganho que vai ser dessa interação. O profissional atende do outro lado e ele se sente acolhido.
Ele nunca vai falar para você não quer. Ele sempre vai falar, querido, quero estar presente, e ele reconhece o profissional na tela. Eu acho que essa é a maior ganho que a gente está tendo. Tá bom? Obrigado, Andréia. Mais uma vez é a questão da internet, né, da inclusão digital, importante aí. A gente não tem mais ninguém inscrito para falar, mas eu acho que devem ter outros relatos aí de outras regiões do estado. Acho que fica aberta a palavra para que outras pessoas possam falar, dar seus depoimentos, relatar suas experiências com a questão da atenção à crise. Nós temos 52 pessoas nesse momento, né? Ana Lúcia Togero, você quer falar do CAPS-AD de Macaé? Ana Lúcia nos ouve? Quem mais é de CAPS aí que queira falar como está lidando com as emergências? A Juliana Reis falaria sobre, ali na região da Metro 2, uma visão de conjunto, e também poderia complementar um pouco o que a Renata Martins já falou, né? Estou achando bem interessante as experiências, né, que meus colegas estão passando. E eu estava pensando aqui, né, que eu até tinha falado, não, mas eu não estou lidando, né, com crise atualmente, porque eu estou fazendo mais esse trabalho, né, online e tudo mais, né. Só que eu estava pensando aqui, né, eu atendo um paciente online, que na verdade já é meu paciente já há bastante tempo, né, e eu acho que esse trabalho online, ele é muito importante, né? Você consegue, às vezes, né, você acha que, de repente, você não vai conseguir perceber, né, um paciente seu que pode estar, né, não entrou em crise ainda, mas que pode estar exibindo ali alguns sintomas, né, alguns sinais que está se agravando, né, e que antes, de repente, eu poderia ter a ideia que no atendimento online você não conseguiria pegar isso, entendeu? E eu estou atendendo esse paciente, a Renata, ela vai conhecer, já é um paciente antigo de ambulatório, e ele começou, entendeu? Ele começou a demonstrar alguns sinais que o quadro dele estava se agravando um pouco, ele tem uma depressão bem grave, né? Acho que estava controlada, né? Ele tem uma questão também de uma autoagressão, de uma heteroagressão bem forte, né? E ele mesmo conseguiu, né, e eu no trabalho online, perceber que o caso dele estava se cronificando um pouco, né, que a situação dele estava ficando um pouco mais grave, né, e aí eu sinalizei a psicóloga que estava fazendo atendimento presencial no CAPS para ela dar essa, como que eu vou dizer, esse apoio, né, essa contrapartida aí, a gente fazia esse atendimento em parceria. E, assim, foi uma atenção à crise, né? Foi uma evitação, e, de repente, de uma crise que não estourou, né? E eu acho que é isso, né? Um pouco do que eu queria falar. Eu acho que existe muita potência no atendimento online, né? Eu acho que tem muita potência nesse atendimento online que, né, não querendo desejar que essa pandemia foi uma coisa boa que nos aconteceu, mas foi só a partir dela que a gente, né, pelo menos eu, né, estou falando a minha experiência, né, a gente viu a potência que esses instrumentos têm, né, que de repente, a gente pensando já nesse novo normal, né, que a gente já falou algumas vezes, a gente pode estar incluindo aí na nossa rotina do dia a dia dos CAPs, mesmo quando o isolamento acabar, né, mesmo quando a gente não precisar mais, né, fazer o uso deles, mas a gente fazer por uma escolha, né, consciente de uma estratégia altamente eficaz de atenção à crise, inclusive, né? Isso é uma coisa que eu venho trabalhando assim em mim, né, para esse novo normal. Inclusive, até agradecer que a gente, né, deve estar iniciando, por conta da roda de conversa aqui do Stamira, um grupo AD online, né, por conta das experiências que foram passadas aqui nas outras rodas, né, então, assim, está sendo muito enriquecedor. Acho que é isso um pouquinho, né? Só complementando, porque a Renata já deu um panorama bem bacana, né? Desse trabalho aí com a SAMU e com a atenção básica que a gente vem fazendo aí na atenção à crise. Obrigada, gente. Excelente. Leandro, eu queria fazer uma sugestão, Leandro. O Leandro é o nosso coordenador aqui, mas ele é também psicólogo de um CAPSI, que é o CAPSI Carim. Então, Leandro, eu te substituo aqui na coordenação e você fala um pouco sobre
a sua experiência. Ô, Pedro, deixa eu só falar uma coisinha de um segundo. Só para estar corroborando aí a ideia, agora eu não lembro o nome dela, acho que é Érica, se me perdoa se for outro nome, do tema D, né, para uma próxima roda, não sei se a próxima, mas... Com a Clínica D, sim. Isso, acho que tem. A Érica fez essa sugestão. Leandro? Então, eu trabalho lá no CAPS Infanto Juvenil e a gente está podendo fazer os atendimentos à crise de maneira online, principalmente estando disponível por telefone por mais tempo, ou seja, a gente está é um serviço, né? O CAPS Carinha é um CAPS lá do IPUB, e então a gente tem uma estrutura bastante precarizada, está sem telefone há bastante tempo, desde antes da pandemia, então a gente tem feito uso dos nossos telefones para acessar os usuários. A gente é um CAPS que tem um computador e que várias vezes fica sem internet, então a gente precisa também utilizar a nossa internet para poder, enfim, fazer registro, fazer pesquisas, redigir documentos muitas vezes em casa. E tem sido assim durante essa pandemia. A gente continua fazendo uso dos nossos instrumentos agora, telefone e computador, para poder atender. Né? Faço atendimento à crise estando disponível para os usuários, para que eles podem me ligar, podem acessar. Alguns dizem da solidão, alguns adolescentes têm dito da solidão que tem sido ficar nesse tempo em casa, não poder sair para jogar o futebol. Outro me disse recentemente, né, e aí foi presencial, que a gente achou interessante que ele fosse ao CAPSI nessa segunda-feira, e ele diz da falta que ele sente da escola, de não poder ir à escola para poder se distrair por conta das vozes que escuta, né, que então ele precisa se distrair para que ele possa não prestar atenção nas vozes, né, assim, e aí ficar em casa, não tem televisão, não tem o que fazer em casa, então as vozes se intensificaram recentemente e tem sido importante a gente poder estar disponível para ele por telefone. Muitas questões urgentes têm chegado ao serviço presencialmente, a gente tenta marcar, a gente está com o médico no serviço uma vez na semana, a gente tem mais de um médico no serviço e aí quem não está podendo ir presencialmente está sempre disponível por mensagem, fazendo as receitas. Então a gente tem tido esse suporte aí médico importante para situações que se apresentam. Tá aberta a palavra, devolvo para o Leandro como coordenador. A gente pode também, além dos relatos de experiência que fizemos aqui, a gente pode circular a palavra agora para falar desse desafio mesmo, inclusive, consultar sobre uma impressão geral de vocês em relação a como os pacientes estão lidando com essa situação do CAPS funcionando em horário mais reduzido, CAPS 3 que está funcionando como CAPS 2, enfim, qual esse panorama geral assim, das dificuldades de acesso que os pacientes estão tendo, apesar dos CAPS estarem funcionando, né? Que soluções que a gente poderia pensar para poder apoiar os CAPS? Mas eu tinha sugerido a palavra da Marise Luterbar. Quer falar, Marise? Eu não sei se a Marise quer falar, mas ela tem dito aí da questão da experiência online. Só atravessando um pouquinho, eu acho que essa é uma experiência que tem sido importante, embora não seja questão de atenção à crise, o atendimento às crianças, né? Os familiares, porque quando a gente fala de criança, a gente está sempre falando aí dos familiares, em especial a mãe, muitos poucos pais aparecem no cuidado. Tem dito do quanto tem sido uma sobrecarga ficar em casa, cuidar da casa, ter o trabalho e cuidar da criança que demanda algum tipo de cuidado. Então, o online tem sido uma experiência em que elas podem nos acessar para pedir algum auxílio, mas também para as crianças poderem se ver. Então, a gente tem feito alguns grupos com as crianças em que elas se veem, de alguma maneira brincam. Dura pouco tempo, porque não é possível ficar tanto tempo na tela com as crianças, mas tem sido bastante interessante esse trabalho.
Marisa, então. Eu só tinha deixado um relato, mas como o Pedro cutucou aí, vamos lá. Eu tenho tido vários relatos de pessoas, tanto pacientes CAPS, quanto outras pessoas, porque eu realizo uma atividade que é aberta, então tem me surpreendido, assim, pessoas que tinham uma dificuldade grande de interação, de falar em grupo, e no online elas têm relatado que isso tem possibilitado. Eu já percebi isso em paciente, com uma intensividade no diagnóstico e na necessidade de cuidado. Já tive relato de profissionais, né, que passam por dificuldades e tem muita barreira para se colocar, para aceitar ajuda. Também de profissionais de outras áreas também, que estão em frente do Covid, em um hospital, área de enfermagem. Então, eu tenho visto que esses recursos tecnológicos, eles, né, como eu tenho falado desde o início da pandemia, a pandemia não tem nada de positivo, nada de bom, é lógico, né? Mas essas nossas reinvenções, essas nossas adaptações, elas precisam trazer para a gente algo de construtivo, de bom, né? Senão a gente também perde o sentido, a gente ficar aí nessa batalha, né? Então, eu acho que a gente vai realmente ter muitos recursos novos nesse nosso futuro aí, que vai se preservar, né? Que vai ser mantido a partir desse momento. É isso. A Juliana Temponi se inscreveu. Eu queria passar um relato, porque, assim, além de trabalhar pelo CAPS em Arraial do Cabo, eu também sou conselheira dos direitos da mulher em Cabo Frio e trabalhei até o mês de maio com a população LGBT. E é curioso, é triste, né, o fato de que nesses meus outros trabalhos eu encaminho sempre as pessoas para a saúde mental, né, dos diversos municípios. E no meu trabalho na saúde mental, no CAPS em Arraial do Cabo, eu não recebo essas pessoas, esses grupos minoritários e que sofrem opressões. Mas eu percebo que agora, né, na pandemia, na quarentena, esses grupos têm sofrido muito, né? Porque ficar em casa para mulheres que sofrem violência, por exemplo, é uma questão, né? Ficar em casa para as pessoas LGBTs que sofrem opressão, principalmente aí no caso de adolescentes, no caso de LGBTs, os adolescentes e as crianças, é um problema. E aí, quando a gente tira as atividades dela, tira a possibilidade até de ir num dispositivo ser escutado, né, ser ouvido, isso aumenta o sofrimento psíquico. E aí, nesse sentido, o trabalho online aqui tem sido interessante, mas eu percebo que não tem sido suficiente. Eu vejo muitos adolescentes LGBTs demandando abrigo por estarem saindo de casa, e isso é uma questão também, porque nesse momento que a gente pede, né, para as pessoas não saírem de casa, ficar em casa é uma questão para esses grupos, e eu até deixo aí como sugestão também para numa outra oportunidade, num outro momento, a gente poder falar dessas pautas identitárias também, que merecem uma atenção, que eu conversando até com alguns colegas, eu pergunto, né? E aí, no CAPS, vocês recebem os LGBTs, vocês recebem as mulheres vítimas de violência? Como é que é isso? E aí, normalmente, as respostas são sempre negativas, né? Que não se tem esse público no CAPS. Então, é importante também a gente pensar sobre isso. E aí, uma outra questão que eu queria até colocar, que não tem nada a ver com o assunto também, mas de ficar a sugestão para uma pauta, é sobre essa segunda onda que está acontecendo agora, que na China está recomeçando a ter casos de Covid, já estão chamando de uma segunda onda de coronavírus, e isso acho que traz um grande impacto para a gente. É isso. Obrigada. Obrigado, Juliana. Tiago? Então, pessoal, eu queria fazer um rápido comentário sobre essa diferença da cidade do Rio interior, né?
Bom, queria dizer primeiro que é muito interessante, muito importante até pessoalmente ouvir bons relatos sobre a experiência, sobre o momento atual, ver que tem CAPs que estão funcionando bem, enfim. Que realmente o que a gente está passando na Rocinha é uma calamidade sanitária. Assim. A gente está em 62 mortes confirmadas na Rocinha. A Rocinha tem 100 mil habitantes e 20 em investigação. Da última vez que eu vi, que já tem uma semana, mais ou menos. O número deve ser maior atualmente. Né? Enfim, eu até gostaria de dizer que a gente está fazendo um trabalho interessante. Assim. A gente tem a nossa clínica, né, de atenção psicossocial muito rica. Então, esse trabalho à distância tem aparecendo várias coisas interessantes. Eu tenho atendido, por exemplo, com cartas, os usuários escrevem cartas, respondem cartas para eles, é bem interessante. Hoje tenho atendido um rapaz autista que não tem internet, né, ele consegue acessar, a mãe dele, né, consegue acessar a internet no lan house do lado da casa dele, com o celular, o Wi-Fi da lan house, ela vai lá e aí ele manda desenhos, é bem interessante, assim, mas a verdade é que a gente está dando nó em pingo d'água. Assim, dizer o CAPS hoje, o CAPS tinha 4 psicólogos, agora só tem eu de psicólogo, não tenho salário há 3 meses. Assim, a equipe tinha 2 médicos, 4 médicos, agora são 2 médicos, a equipe de enfermagem quase inteira foi trocada. Assim, chamar isso de CAPS 3, assim, não é sério, entendeu? O CAPS está em pleno desmonte, né? A gente... Enfim, o CAPS foi desmontado, assim, na verdade. Né? Então, o que a gente sobrou um pouco do CAPS, e a gente está tentando reconstruir, pensar o que é possível aí, né? E tentando fazer o trabalho possível. Né? O que me preocupa, o colega falou agora, por exemplo, lá na Rocinha, a gente sempre recebeu uma demanda considerável, por exemplo, da população LGBT. Né? A gente recebe também, assim, uma demanda considerável da população AD. Antes da pandemia, a gente vinha com muitos casos de tentativa de suicídio. E esses casos não estão chegando. Assim, nos últimos 3 meses eu não tenho visto esses usuários chegando. Né? Principalmente esses usuários que vêm da atenção primária, que são casos, no geral, de média e baixa complexidade, mas que no momento agudo o CAPS consegue oferecer uma retaguarda da atenção primária e fazer um acompanhamento conjunto. Esses casos não estão chegando, assim, e eu fico imaginando o tamanho do desastre que vai ser isso quando passar a pandemia, se é que em algum momento a gente espera, né, que a gente tenha a dimensão de como está a coisa. Assim. Me preocupa bastante a dificuldade de acesso agora, principalmente dos casos leves e moderados, né, e dos casos graves que a gente nem tem notícia. A nossa capacidade de atuação no território está mínima. Só um comentário. E um comentário super importante, né, Tiago? Porque diz aí dos outros CAPs que tem que poder fazer um trabalho de articulação com a atenção básica e o desmonte do que tem colocado vocês submetidos a um processo de trabalho tão difícil. Como você diz aí, como chamar isso de um CAPS 3, né? A gente tem a Cristina Lúcia, psiquiatra do CAPS Carim, está inscrita. Boa noite, gente. Eu não assisti desde o início, né? Mas, enfim, que eu consegui agora escutar, eu achei muito interessante, né? E eu queria colocar uma questão que tem a ver com o que a Marise falou e acho que também do que o Tiago fez comentário, né? A Marise estava falando alguma situação de, se eu entendi, né? Alguma coisa que era no sentido de pacientes que aparentemente estavam até numa situação assim melhor, né? O que eu tenho visto um pouco é que são pacientes colocando assim mais adolescentes, né? Estou me referindo aos adolescentes do Carim, mas já vi isso com paciente adulto também, que a situação da pandemia é alguma coisa que angustia muito, mas para alguns faz eles se sentirem, entre aspas, tão normais quanto a população em geral, né? No sentido de que estamos todos no mesmo barco, todos com as mesmas angústias de morte, angústias de o que vai acontecer com um ente querido, o que vai acontecer com um trabalho, com escola, etc. Né? Quer dizer, então, em algumas pessoas eu vi essa situação de até se tranquilizarem um pouco, entre aspas, porque deixam de se sentir tão estranhos no ninho. Né? Isso me
me chamou a atenção, e aí o que o Tiago estava colocando da situação dos, né, a gente esperaria estar acontecendo mais situações de emergência do que está acontecendo. Por exemplo, a gente tem visto isso em relação ao Carim e também vendo em termos de estão parando nas emergências, enfim, onde está? Eu acho que realmente depois que as coisas forem, né, sabe-se lá quando que a pandemia vai acabar, eu acho que vai acontecer muita situação difícil, emergencial, mas nesse momento dá a impressão como se as pessoas estão se segurando mais, né? Eu gostaria de saber um pouco a impressão de vocês, né? Porque tem acontecido menos emergências do que a gente esperaria, pelo menos eu esperava que fosse acontecer, né? É isso. Obrigado, Cristina. Acho que fica a pergunta que ela coloca aqui para a gente. E eu queria destacar que teve um comentário aqui entre o André, né, que é familiar, lá de São Pedro da Aldeia, e o Alessandro falando aqui sobre a questão da tecnologia e o uso da internet, que é uma nova possibilidade que veio para ficar de alguma maneira. E aí o André tinha feito uma pergunta se alguém teve uma experiência de acessar melhor um paciente pelo online ou ter um primeiro acesso só pelo online. Eu acho que a gente já teve, André, aí pessoas dizendo, né, de que alguns conseguiram falar melhor online do que presencialmente. Hoje alguém falou sobre isso. E eu tive a experiência, sim, de um primeiro acesso pelo online e que a gente só se viu uma vez pela webcam e todos os atendimentos continuam por telefone, assim. Então eu tive a experiência de fazer o primeiro atendimento online. Não foi possível encaminhar para ambulatório por conta das questões da atenção básica aqui no Rio de Janeiro. O adolescente seria um caso para ser acompanhado em ambulatório, mas a gente continuou fazendo esse atendimento online e que tem sido bastante potente, né? Enfim, era só para não deixar passar o comentário do André e do Alessandro aí. Se alguém mais quiser falar e tiver algum comentário a fazer, acho que está aberta a palavra. Sim, Ana Lúcia. O Pedro até tinha pedido para você falar um pouquinho aí do CAPS AD, seria interessante. A Ana Lúcia colocou aqui no bate-papo que ela poderia falar. E só ler o comentário da Marise, né, sobre resiliência, autocuidado fortalecido e famílias mais presentes. Olá, boa noite. Como eu já tinha feito esse comentário, né, tem sido muito importante, fundamental essa iniciativa dessa frente, né, porque eu acho que a possibilidade dessa troca tem fortalecido, né, a gente no momento ímpar, né, no momento de reorganização dos serviços, né, reinvenção até, né, das práticas nos serviços. Eu ouço algumas pessoas trazerem experiências exitosas, outros trazerem suas dificuldades. Aqui não é muito diferente, né? A gente enfrenta, como sempre enfrentou. Eu acho que os CAPs, eles sempre tiveram esse desafio, né, de ter esse enfrentamento, de resistência, né, dos seus trabalhadores terem que estar à frente para que a coisa aconteça, e não seria diferente agora, né? Aí, às vezes, eu fico até ouvindo algumas experiências exitosas e fico pensando assim, poxa, se a gente pudesse fazer isso aqui, como é que seria e tal. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, embora a gente tenha tido alguns enfrentamentos que já vinham acontecendo, como a presença do médico no serviço, por exemplo. No começo da pandemia, a gente estava contando com um médico psiquiatra, e de 2 semanas para cá, a gente não está tendo esse profissional, porque trabalha a partir de contrato, enfim. Num primeiro momento, a gente fica meio desestruturado, né? Fica meio desesperado, achando que como é que a gente vai fazer. Mas a gente se organiza, né? A gente sempre consegue se organizar e descobrir uma maneira de continuar prestando o cuidado.
Então, eu acho que isso é fundamental, né? E eu acho que estar participando desses encontros aqui nos fortalece para isso, né? Para a gente não desistir diante dos enfrentamentos, né? A gente acaba sempre descobrindo uma maneira de se reinventar, de prestar o atendimento. E como é que a gente observa que isso é potente? Quando a gente vai lá conversar com o usuário e ver que ele está se cuidando, né? Nós não tivemos até agora, pelo menos não dos que a gente vem conseguindo manter contato, porque alguns a gente não conseguiu localizar. Mas desses que a gente vem conseguindo manter o contato, não, eu acho que um caso mas foi ele suspeita que possa ter tido, mas não confirmou. Mas estatisticamente, né, um caso entre todos os usuários que a gente acompanha. Então, eu acho que mesmo com as dificuldades que a gente tem, a gente acaba sendo potente no cuidado que a gente oferece. E aí é bola para frente, né? Pra gente, por exemplo, a gente não conseguiu fazer o atendimento online, né? Por grupos online, a gente não conseguiu fazer isso. Mas o telefone funciona também, né? A gente consegue fazer os atendimentos remotos via telefone comum, que é importante. A gente percebe isso do outro lado da linha, quando o usuário fala para a gente que é importante para ele essa ligação, que ele fica esperando, e quando está com algum problema, alguma dificuldade, ele também pode ligar, sente à vontade para isso. Então, a nossa experiência está sendo essa, de enfrentamento, de resistência a tudo isso. Obrigado, Ana Lúcia. A Célia Regina, que continua nos acompanhando lá do Espírito Santo, né, colocou que ela continua sem condições de participar em termos de vídeo e áudio, mas que ela está presente, satisfeita para conhecer as experiências e participar da roda. Seja sempre bem-vindo, Célia. A Sueli vai comentar um pouquinho sobre o CAPCI de Macaé. Boa noite, pessoal. A Sueli, sou terapeuta ocupacional aqui do CAPCI Infantil de Macaé. A Ana falou agora, né? Então, a gente, ao contrário do CAPS-AD, nós estamos sem o telefone fixo e a gente acaba usando o nosso telefone. Mas a experiência está sendo muito exitosa. Com relação à crise, nós estamos priorizando os atendimentos presenciais mesmo, porque fica mais fácil para a gente acompanhar a família, então, mas são muito poucos. Até agora nós tivemos duas emergências. Agora, com relação a gente está fazendo 3 grupos com família, eu escrevi, né? Hoje nós fizemos um grupo com 13 familiares. Inclusive, a gente tirou desse grupo que nós vamos fazer uma festa junina virtual no dia 30, né? Então, e com os grupos com adolescentes, está sendo bem bacana. Compartilho com quem falou que está falando muito mais via telefone com a gente. A gente tem 2 adolescentes trans que a gente atende, um, inclusive, está com a mãe no Espírito Santo, ela está participando muito com a gente aqui, e é isso, a experiência está sendo exitosa, né? Mas, claro, a gente está usando os nossos telefones, né? Então, e alguns usuários, infelizmente, não conseguem. Então, inclusão digital é fundamental, é uma batalha que a gente vai ter daqui para frente. É isso. Um abraço a todos. É verdade, Sueli, a gente precisa enfrentar essa batalha da inclusão digital, né? Tanto dos usuários como dos serviços, né? Precisam ter acesso à internet, precisam ter telefone. Diogo, do CAPCI João de Barro, lá de Campo Grande, vai comentar um pouquinho. Boa noite, pessoal. A roda é sempre muito inspiradora, essas trocas têm sido muito ricas e muito potentes. E tem reverberado, assim, tem chegado até nosso trabalho, as trocas no CAPCI. Eu queria comentar um pouco a respeito da questão da crise.
lá no CAPSI, que tem sido uma coisa interessante, assim, para a gente, que inclusive tem ajudado a gente a pensar um pouco sobre a questão do nosso trabalho, como a gente vai operar isso no período pós-pandemia. Por quê? Porque, até dialogando um pouco com a fala da Marise, os casos de crise têm sido menores assim, e esporádicos, e num serviço que era sempre muito cheio, sabe? Com crianças, os dias sempre muito cheios, sempre muito agitados. Então, isso está trazendo um retorno para a gente do quanto também essas famílias estão se virando, assim, sabe? Estão conseguindo lidar de alguma forma em casa com as questões ali dos filhos. Então, isso tem feito a gente pensar nisso, assim, um pouco até como que a gente vai tá operando para pós o isolamento, assim. Tem sido reduzido, tem acontecido alguns casos de atenção à crise, que a gente às vezes entende que é presencial, mas num número muito reduzido, e as internações também caíram muito. Então, isso tem nos provocado para pensar, inclusive, no trabalho do CAPSI no território. Leandro, eu posso falar ou tem alguém inscrito? Você pode falar. Desculpa, eu tive que sair da reunião, voltei agora, e eu saí para conversar com duas pessoas também, de trabalhadores de CAPSI, de municípios outros, não aqui do Rio. E cheguei, tinham duas pessoas de CAPSI se pronunciando, né? Eu queria sugerir se a gente poderia fazer uma dessas lives sobre as peculiaridades, os desafios que estão aparecendo em alguns CAPSI. Só para ter uma notícia, o CAPSI de Duque de Caxias perdeu, agora na pandemia, perdeu a sede, está sem instrumental, tanto de EPI quanto de telefone, etc., e o prefeito acabou de exonerar a diretora e colocou um novo diretor, que, na verdade, é um pintor de paredes da cidade, né? E isso está impactando também na questão do modo de organização dos processos de trabalho, claro. Eu vi o colega do CAPSI, agora eu não sei onde ele está aqui, que não dá para ver, do CAPSI lá de João de Barro, de Campo Grande, se referindo a essa questão da diminuição, né, da demanda, numa certa medida. E eu acho que é uma coisa que vale a gente discutir quais os determinantes disso, né? O que pode estar acontecendo? É uma percepção dos trabalhadores de CAPSI sobre essa diminuição, é uma dificuldade de acesso dos familiares aos serviços, porque uma grande maioria, né, eu acho que os CAPSI estão falando pouco, mas estão falando com poucos pacientes, por razões diversas, né? Mas eu acho que valia discutir o impacto que isso tem tido nessa quantidade de meninos que a gente acaba recebendo notícia de que se perderam na rua, fugiram de casa, né? A gente que acompanha essa coisa de criança está toda hora encontrando isso. Não sei se essas coisas se encontram ou não, mas acho que valia uma discussão sobre as particularidades aí, né? E os desafios do CAPSI. Só isso. Eu também tenho essa percepção, eu acho importante, porque tem chegado pouco, né? Mas quando a gente fala com a escola, assim, o relato é de muitas situações difíceis em casa. Então, ficam dois cenários diferentes, né? Duas visões sobre o mesmo território. Então, a gente precisa discutir isso mesmo. A gente tem a Marise, né, falou aqui, comentou sobre que sempre levantou a questão da inclusão em CAPS a partir da porta de entrada e saída, que é um assunto polêmico e delicado. CAPS um ótimo dispositivo, mas se não ficarmos atentos, se torna também um local de cronificação. A postura atual mostra uma potência maior do que a que normalmente aparece, por parte das famílias e dos próprios pacientes no autocuidado. A gente não tem outros inscritos, a gente está caminhando para o final, são 6h27. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário. Eu queria fazer uns comentários super rápidos aqui. Eu acho que algumas questões foram levantadas. Tem uma pergunta no ar, que é:
essa pergunta sobre se está havendo uma demanda menor de casos e, por isso, também o manejo das situações de emergência está podendo ser feito pelos CAPs, mesmo em horário reduzido, ou mesmo atendendo à distância, ou se, em função dessa barreira de acesso, que é a redução do tempo de atendimento e da presença de profissionais, se os pacientes estão deixando de ser atendidos mesmo em situações de sofrimento mais agudo. É uma pergunta para a gente explorar, para a gente continuar, quer dizer, na verdade, continuar perguntando e ver formas de levantar essa questão. Um segundo ponto, eu acho que essa é uma questão meio de fundo, quer dizer, como é que está sendo o manejo das situações de crise no CAPS? Os CAPs estão dando conta das situações de crise, ou, em função do isolamento social, da redução do atendimento presencial, né, da diminuição até da capacidade de atenção do CAPS, como o Tiago relatou no CAPS 3 lá da Rocinha. Se não está havendo, na verdade, um não atendimento e uma barreira de atendimento. Vamos tentar, eu acho que a Frente Stamira tem que tentar explorar essa questão, para saber mais sobre isso, procurar saber se está havendo diminuição do acesso. Quer dizer, uma diminuição qualquer do acesso, certamente está havendo, mas isso está implicando uma desassistência importante em situações de crise. Podemos pensar na hipótese também de que toda essa mudança causada pela pandemia pode produzir um certo rearranjo também, no sentido de que os pacientes estão mais próximos dos seus familiares, estão em casa, e estão sendo atendidos à distância, e isso pode ter... Eu não saberia responder, mas essa questão está colocada, né? A gente tem que conhecer melhor isso. Talvez conversando também com colegas de CAPs de outros estados, né? Sobre o que eles estão pensando sobre isso. Isso é uma questão que fica. Uma outra questão que é sempre mencionada, aparece aqui e ali nas nossas rodas de conversa, é o possível aumento de situações de automutilação e suicídio. Não é isso? Essa questão não aparece com frequência, sempre é citada, não é isso? Apareceu, né? Hoje foi falado... Aparece. E nas outras reuniões também. Eu acho que essa é uma pergunta para a gente também tentar ver uma forma de responder. Eu estou dizendo no mundo dos CAPs, quer dizer, na clientela dos CAPs e tal. Não estou colocando como uma questão epidemiológica geral, assim, se isso está aumentando na comunidade, mas também isso está aumentando na comunidade, mas isso se reflete também na proximidade dos CAPs. Uma outra questão que foi mencionada também é o problema, já não é a primeira vez, o problema do aumento da violência doméstica, violência contra a mulher, criança, LGBT, e isso a gente sabe que está ocorrendo por relatos oriundos de outras fontes, não é isso? Movimentos sociais, estudiosos aí da situação da violência. Então, talvez seja uma maneira também da gente dar seguimento a essas perguntas que a Frente Stamira tem levantado, né? E a Érica, a Maria Alice e quem mais? A Juliana Vinhais fizeram a sugestão de uma roda de conversa sobre o AD, sobre a clínica AD, em tempos de pandemia, que eu acho que poderia ser uma questão a ser pensada. E tem também a especificidade da clínica de criança e adolescente a ser pensada. Ou seja, a gente tem perguntas, não precisamos definir isso aqui agora,
mas eu acho que a gente tem perguntas colocadas aqui por essa roda de conversa que provavelmente vão ser melhor respondidas se a gente destinar um tempo específico para debater, para ouvir experiências e talvez numa próxima roda de conversa, né? Esse tema eu sempre acho... Então, a Maria Alice está dizendo, propõe uma com AD com redução de danos, sem dúvida. A clínica do AD tem redução de danos, tem trabalho no território, tem vulnerabilidade social, são coisas que vão juntas mesmo, né? Eu acho que fortemente podemos pensar na ideia de uma roda de conversa sobre a questão AD, é isso? A clínica AD. E aí isso tem a ver com a pandemia, porque vários de vocês aqui falaram sobre uma impressão de aumento do consumo, de aumento do problema, quer dizer, dos problemas relacionados ao consumo. As informações sobre aumento de consumo em situações de isolamento social têm sido relatadas, né? Embora não exista ainda uma coisa, seja um estudo que possa dizer. Então, acho que a gente tem esses temas aí para desenvolver numa próxima roda de conversa. Mas eu continuo pensando que os CAPs nos ensinam muito, né? O fato dos CAPs seguirem funcionando, seguirem presentes, seguirem cumprindo a sua função, eles estão presentes na vida dos usuários e estão presentes na vida dos familiares, né? E isso, com a questão da pandemia e do isolamento social, da pandemia de uma forma geral, nos traz assim novas formas de compreensão do papel do CAPS, né? E também acho que traz a incorporação de novas tecnologias de cuidado, que acho que serão incorporadas de fato, né? Eu acho que se nós estamos fazendo bem bons atendimentos à distância, não há por que deixar de fazer quando voltarmos a ter o funcionamento presencial normal, não é isso? Temos que aperfeiçoar esses atendimentos à distância. Ou seja, tem um conjunto de coisas aí para a gente seguir discutindo, seguir trocando e tal. Eu não queria que a gente fechasse o tema na próxima roda, porque a gente tem feito meio uma certa combinação de colocar para os grupos opinarem, mas eu vejo que fortemente a gente está caminhando para alguns temas aqui que já circularam bastante hoje, né? Então, mais uma vez, eu acho que a gente teve uma boa roda de conversa, com a característica mesmo dessas rodas de conversa da Frente Stamira, elas não fecham, elas não encerram a questão, ao contrário, elas abrem várias outras perguntas, mantém perguntas sustentadas no ar, não fecha as questões, abre as questões, porque é mais ou menos assim que tem funcionado a própria clínica da atenção psicossocial, principalmente nesse momento, que é um momento totalmente, enfim, anômalo, totalmente, até eu diria, um momento trágico da nossa vida, né? E acho que funcionou muito bem. Agradecer a todos, nós chegamos a ter 52 pessoas, não é isso, Leandro? Isso, o máximo foram 52, mas houve alguns que entraram depois, acho que a gente chegou aí a uns 55 participantes. Então, obrigado a todos, vou passar a palavra para o Leandro para o encerramento. Obrigado pela participação de todos, a gente encerra essa roda de conversa, ficam os temas propostos, e a gente continua na próxima terça-feira, às 5 horas. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada.